Boa noite, queridos. Quem deveria estar aqui esta noite era o pastor Chaguri. Você pode ter visto lá na programação, mas pouco antes de começar o culto ele me mandou uma mensagem. O carro da sua esposa quebrou ali na Anchieta, ela sozinha, ele teve que ir socorrê-la, fez o retorno e foi lá socorrê-la. Pediu desculpas aos queridos irmãos, mas o imprevisto aconteceu, mas avisou que sábado estará aqui conosco. Então eu espero que Deus nos use para meditarmos na palavra de Deus nesta noite. Você percebeu que as famílias estão passando por uma das maiores crises do mundo? Uma das maiores crises da história deste mundo acontece com as famílias. Olha só que interessante, um dado não interessante, interessante do ponto de vista para chamar a nossa atenção. De cada 100 casamentos nos Estados Unidos, 60 terminam em divórcio. 35 se separam por e 35 desses 100, 60 terminam em divórcio e 35 não se separam por falta de coragem. Aí sobram 5. Dos 5 que se salva, 3 dizem que o seu casamento é suportável. E somente 2 afirmaram categoricamente que são verdadeiramente felizes. 100, 60, se terminam em divórcio, 35 não se separam porque não têm coragem. Sobram 5, dos 5, 3, um olha para o outro. A palavra da moda é incompatibilidade de gênios, né? Se nós fôssemos traduzir esta palavra incompatibilidade de gênios, significaria: eu não te suporto mais. Essa era a tradução do incompatibilidade de gênios. Eu não te suporto mais. Dos 100, 2 são verdadeiramente felizes. Qual é a razão destes números alarmantes? Abra sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1. Você conhece a história, é um texto bastante conhecido. Sabe, queridos, enquanto você vai abrindo aí a palavra de Deus, você vai pensando nestes números que eu passei a você. Evangelho de João, capítulo 2, ali a partir do verso 1, as bodas de Caná da Galileia. A partir do verso 1, o texto diz: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinhos. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei as águas as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles os fizeram. E verso 9, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Nós paramos por aqui. Nos países latinos, essa realidade dos casamentos que eu li aqui, não são muito diferentes. Sabe, queridos, aqui na América do Sul e nos países latinos, o número de casamentos que terminam em divórcio cai um pouquinho e aumenta um pouco o número de casamentos que não se terminam porque não se tem coragem. Por que será que a grande maioria dos casais e dos casamentos fracassam? Existem outros aspectos interessantes que poderiam ser mencionados,
Sabe, queridos, todos, com certeza, estes 100 casais que vieram até a frente, vieram à presença de Deus para se casar, tinham em sua mente o desejo de ser felizes. Ninguém vem aqui para, como eu disse a semana passada, ninguém vem aqui com o desejo de 3 semanas depois se separar. Todos vêm à presença de Deus para serem felizes. A grande maioria dos casais que chegam ao altar, chegam se amando, mas acaba na infelicidade da separação. Esses dados provam mais do que nunca que para nós sermos felizes no nosso casamento, não basta apenas querermos ser felizes. Não basta apenas eu e você querer ser feliz em nosso casamento, ou amar muito o noivo ou a noiva. Não é isso que depende. Tudo isso depende. Mas há um ponto principal que deve ser levado em consideração. A grande maioria dos casamentos, se fossem somente esses 2 pontos, dariam certo. As pessoas se amam, têm o desejo de ser felizes, programam tudo aquilo para ser feliz, certamente todos serão felizes, todos os casamentos seriam felizes, mas não é só isso. Então por que esses lares não são felizes? Por que esses casamentos acabam? Sabe, queridos, talvez você conheça alguém, uma senhora, um senhor, que há muitos anos atrás você se lembra que desfilou pelo corredor da igreja. Talvez ela vestido de branco, de noiva, ele com seu terno preto, escuro, carregando ali grandes sonhos. Almejava sonhos. Se passaram 10, 15, 20, 30, 40 anos, e hoje se você perguntasse para ela, e aí, onde estão os seus sonhos? Ela poderia dizer, os meus castelos desmoronaram. Os meus sonhos ruíram. Ou talvez, queridos, você, eu, ou talvez você que nos assiste pela internet, esteja com o seu casamento à beira do colapso. Quase no final. Os filhos, a igreja não sabem, as famílias não sabem, os pais não sabem, somente os dois, o marido e a mulher, sabem que o casamento está ali no colapso, no fio da navalha. Não tem mais solução. Quando se uniram ao altar, fizeram isso por amor. Mas o que aconteceu? Por que o casamento está à beira de um colapso? Nós devemos analisar o texto que nós lemos essa noite. Sabe, queridos, lembre-se, aquele casal de noivo de Caná da Galileia, eles tiveram a brilhante ideia primeiro de convidar Jesus para o seu casamento. Primeira ideia fantástica que eles tiveram: vamos convidar Jesus para o nosso casamento. Nós vamos fazer um casamento, então vamos convidar Jesus para o nosso casamento. Felizes aqueles que convidam Jesus hoje para fazer parte da sua vida e do seu casamento. Primeira lição que nós devemos tirar desse texto. Agora lembre-se, queridos, a Bíblia diz que eles convidaram Jesus para o casamento, mas de repente acabou o vinho. Acabou o vinho. E acabar o vinho, nenhuma festa de casamento, era uma vergonha. Para eles, no conceito lá do corredor sírio-palestinense, lá naquela região, o vinho significava gozo, alegria, felicidade. E aí acaba o gozo, a felicidade e a alegria no casamento. E aí, Adilson? Acabou. O que nós vamos dizer para os nossos convidados agora? Acabou. Sabe, querido, isso nos mostra que no casamento, aonde Jesus habita, aonde Jesus faz parte, podem acontecer coisas turbulentas também. O fato de Jesus estar no nosso casamento não quer dizer que estamos livres das turbulências. Mas às vezes nós corremos o risco de interpretar a Bíblia com demagogia.
Sabe, queridos, muitas pessoas pregam aí fora que se você trouxer Jesus para a tua vida, você nunca mais terá problemas. Nunca mais você vai ter problemas. A sua questão financeira estará resolvida. A sua vida amorosa, nem se diz. Você terá 3 carros, 4 empresas, 5 apartamentos, viagens e tudo mais. Trazendo Jesus para o seu casamento, acabou os seus problemas. E tem mais, você nunca mais ficará doente. Nunca mais um filho seu morrerá com câncer. Nunca mais o seu pai será acometido de uma doença grave. Você não terá um parente, um ente querido, num leito de um hospital precisando de ajuda. Porque você trouxe Jesus para o seu casamento. E se decidir seguir a Jesus fielmente, então, financeiramente você nunca mais terá dificuldades. Não é isso que a Bíblia afirma. Ela diz que Jesus pode estar presente no nosso casamento, e deve, mas mesmo assim, nós teremos problemas. Aí talvez você esteja se perguntando, então qual é a vantagem de ter Jesus no meu casamento? Se eu tenho Jesus no meu casamento e sofro, se eu não tenho Jesus no meu casamento, eu também sofro, qual é a vantagem de ter Jesus no meu casamento? O sofrimento daqueles que não têm Jesus em seu casamento e em sua vida, eu comparo isso àquela ferida com pus que as pessoas têm. Aquela ferida continua, e continua, e continua, e você trata, e ela não seca, e ela não cai, e ela não fecha, não cicatriza, e você olha para aquela ferida e todas as vezes ela está aberta e te lembrando. Agora quem tem Jesus em seu casamento, quem tem Jesus em sua vida, tem a mesma ferida. A ferida até sangra, a ferida até tem uma infecção, mas logo essa ferida seca. Essa ferida desaparece, você até olha para aquela ferida, você vê a cicatriz, mas você se lembra que a dor passou. A ferida está ali, mas ela cessou a infecção. A dor não existe mais. Sara, e quando sara só vão restar cicatrizes, para você se lembrar. Talvez você esteja atravessando o vale da sombra no seu casamento, na sua vida. Sabe, queridos, talvez você esteja com o coração ferido. Difícil situação. Mas eu queria dizer para você, nessa noite, em nome de Jesus, você pode estar sofrendo, mas o teu sofrimento não vai durar para sempre. Ele vai cessar. Ele vai acabar. Uma coisa é sofrer com Cristo, outra coisa é sofrer sozinho. Sofrer com Cristo. Sofrer sozinho, você se desespera, você fica louco. Muitas pessoas chegam até o suicídio, porque sofrem sozinho. Agora com Cristo você pode chorar, você pode sangrar, mas sente aquele braço afetuoso de Jesus, te abraçando, te afagando e dizendo, filho, pode confiar em mim, seu sofrimento vai passar. Deus não prometeu, queridos, que os seus filhos não teriam dificuldades na vida, no casamento. Ele prometeu que os seus filhos nunca estariam sozinhos, mas sofreriam, teriam dificuldades. Jesus estava no casamento de Caná da Galileia, mas mesmo assim aconteceu algo desagradável, acabou vergonha para aquela situação. Eles podiam, as pessoas cometeram um erro naquele casamento. Eles podiam ter ido ao mestre e ter dito ao mestre, mestre, ajuda-nos, o vinho acabou. Acabou o vinho, mestre, o mestre de cerimônia. Acabou, o que nós vamos fazer? Ou talvez, eles poderiam ter ido procurar Jesus. Senhor, acabou o vinho, nos ajude. Mas em lugar de procurar Jesus, eles foram procurar a mãe de Jesus. Sabe, queridos, nós precisamos entender que quando Jesus está em nossa vida, nós conseguimos enxergar no meio das trevas a luz. Nós conseguimos enxergar isso. Pense um pouco neste assunto e entenda o que eu vou dizer a você sobre a mãe de Jesus. O inimigo é muito astuto. O inimigo criou uma falácia em relação à mãe de Jesus.
O inimigo não quer cristãos equilibrados, cristãos racionais. Ele quer nos levar ou ao fanatismo ou ao liberalismo. E esse assunto, com relação à mãe de Jesus, é uma delas. Ele levou as pessoas a acreditarem que a mãe de Jesus seria tão importante quanto ele. E as pessoas leem a Bíblia e enxergam isso. Nós devemos ter muito respeito. Você consegue entender o papel dela? Consegue entender essa mulher? A responsabilidade. Você consegue entender o que é ficar grávida naquele conceito, naquela convivência, naquela cultura, onde você naturalmente, se tivesse alguma questão fora do seu casamento, seria apedrejada, seria morta. Ela naquela situação, enfrentando toda a situação nova, menina, naquele contexto, assumir aquela responsabilidade, nós devemos ter muito respeito por ela. Nós devemos amar a mãe de Jesus. Afinal de contas, ela é um ser humano. Mas ela foi um ser humano assim como nós. Uma mulher com uma experiência maravilhosa com Deus, com o Espírito Santo. Fantástica a relação dela com o Espírito Santo, com Deus. Ela foi uma mulher de vida piedosa e exemplar. Agora, as pessoas levantam a figura dela como um exemplo a ser seguido. Ela merece todo o nosso respeito. Sabe, queridos, agora o inimigo leva as pessoas ao extremo. Existe gente muito sincera e maravilhosa que pensa dessa forma. Ela é a nossa salvadora. E aqui, estas pessoas exemplificam essa situação. Elas foram procurar a mãe de Jesus. Quem sabe ela possa nos salvar da situação. Quem sabe ela possa resolver o nosso problema. Estamos passando por dificuldades? Vamos pedir para ela. Essas pessoas agem desse modo com toda a sinceridade. No momento de desespero, procuram a ajuda da mãe de Deus, da mãe de Jesus. E os outros cristãos, lembra que eu falei? Ou fanatismo ou liberalismo. O outro lado olha para essas pessoas e acusa. Vocês são idólatras. Vocês adoram seres humanos. Os dois extremos. No casamento de Caná da Galileia, as pessoas tinham Jesus presente ali. Mas em lugar de ir a Jesus, foram a mãe dele. E olha o exemplo que essa mulher, com todo o carinho, dá a eles e a nós. Filhos, eu não posso resolver o seu problema. Mas eu conheço alguém que pode. A única pessoa que pode resolver o problema de vocês está aqui. Eu vou levar ele até vocês. Vocês até ele. Se ela estivesse viva, com certeza, se nós procurássemos ela, faria a mesma coisa. E a Bíblia afirma ali em Lucas 1, 46 e 47, você pode ver esse texto. Por mais extraordinária e piedosa que tenha sido, ela precisava de um Salvador. Olha só a oração que ela faz em Lucas 1, 46 e 47. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Essa é a oração da mãe de Jesus, escrita e registrada na palavra de Deus. Tudo bem. E aí algumas pessoas dizem, mas eu não tenho ela como salvadora. Ela é só minha intercessora. É só minha mediadora. E aí vem a outra resposta. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Vem a resposta para acabar. É isso que a Bíblia diz. É Jesus Cristo e mais ninguém. Por isso que enquanto todos foram naquele casamento procurar Maria, ela disse, é ele que vocês têm que procurar. E levaram a Jesus. E olha que interessante. Além de tudo, ela também continua nos dando uma fantástica ordem, uma fantástica lição. Façam tudo o que ele mandar. Outra lição fantástica.
Façam tudo o que ele mandar. Vocês querem o problema do vinho resolvido? Façam tudo o que ele mandar. Vocês querem o problema da solução do casamento? Façam tudo o que Jesus mandar. Essa é a declaração mais bonita de Maria. Se ele mandar você ir para a direita, você vai para a direita. Se ele mandar você ir para a esquerda, você vai para a esquerda. Não tente mudar o que ele manda. Sabe, queridos, ela estaria dizendo: vocês querem resolver problemas? Façam o que ele manda. Simples, confia nele. Em Caná da Galileia, os homens se dispuseram a obedecer Jesus. E você sabe o que aconteceu. Jesus disse: enchei as talhas de água. Os homens, eu fico imaginando, e aqui também é só um exercício de imaginação, aqueles homens poderiam ter olhado para Cristo e dizer: Senhor, nós estamos precisando de vinho, não é de água. Acho que o senhor não entendeu. Nós estamos precisando de vinho, não é a água que nós estamos precisando. Mas eles se lembraram do que Maria, a mãe de Jesus, havia dito para eles: façam tudo que o mestre mandar. E aí eles foram lá e fizeram. Deus muitas vezes vai pedir coisas para mim e para você que possam parecer incoerentes. Você está precisando de vinho, ele vai pedir água. Por mais incoerente que seja, por mais loucura que seja aos nossos olhos, fazei tudo o que ele mandar. Muitas vezes nós achamos incoerentes. E talvez, se nós estivéssemos naquela situação, nós também perguntaríamos: encher as vasilhas de água para quê? Qual é a situação? Se Deus mandar você encher as vasilhas de água, encha, obedeça. Ele é muito mais sábio do que nós. Deus conhece o meu problema e o seu problema e sabe como solucionar. Nós não sabemos. Eu acredito que os homens meio incrédulos resolveram encher as vasilhas de água. Então Jesus lhe disse assim: agora vocês podem servir. Sirvam o vinho. Eles devem ter ido lá dentro da vasilha, olhado para aquela vasilha e disseram: não tem mais água, agora é vinho que tem aqui. É o suco que está aqui. Novamente Jesus disse, pode ter dito para eles: sirvam, possam servir. E eles talvez possam ter pensado para Jesus: Senhor, nós vamos te obedecer até aqui, mas nós não vamos continuar não. Sabe o que nós vamos fazer, Senhor? Servir água em lugar de vinho num casamento é a maior humilhação que um anfitrião pode passar. Nós não vamos servir não. Sabe, querido, nós somos muito imediatistas. Nós queremos a solução dos problemas na hora, nós queremos ver o resultado na hora. Nós queremos ver ali. E nós sabemos que com Deus as coisas não funcionam dessa forma. Não é do jeito que eu quero, na hora que eu quero e como eu quero. Sabe, queridos, você se lembra, um dia o capitão leproso buscou a ajuda de Deus. E o profeta lhe disse: vai ao Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Poderia ter curado na primeira? Ou poderia nem ter mergulhado. E a fé, né? Você imagina, ele queria na primeira logo ter curado. Imediatismo. Talvez ele deve ter perguntado: não há rios melhores na nossa cidade? Não, eu tenho que ir para aquele rio lá, sujo. Vá mergulhar no rio Tietê. Nós queremos as coisas do nosso jeito. E olha, nesse caso o servo dá a lição: Senhor, se ele te pedisse coisas mais difíceis, você faria? Faria. Então faz o que ele está te pedindo que é fácil. Fazei tudo o que o mestre mandar. Ele entrou uma vez, imagine você, uma vez nada, 2 vezes nada, 3 vezes nada, 4 vezes nada, 5 vezes nada, 6 vezes nada. Naamã já estava saindo do rio e talvez o seu ajudante já disse: uma só, Senhor. Vai, ele te pediu 7. Fazei tudo o que o mestre mandar. E aí muitas vezes nós olhamos: e como eu, com os meus títulos acadêmicos, com a posição que eu ocupo, com a minha situação financeira, com o meu cargo,
posso me submeter a essas coisas que possam parecer idiotice, loucura. E eu vou embora. Vou fazer isso que ele está pedindo, não. Naamã entrou, 7ª vez, e a Bíblia diz que quando ele saiu, estava curado. Fazei tudo que o mestre mandar. Voltemos para Caná da Galileia. Nós estamos caminhando para o final. Talvez você não esteja entendendo a magnitude do problema deste casal de Caná da Galileia. Naquela época, como eu disse, faltar vinho era a maior vergonha que a pessoa poderia passar em seu casamento. A maior vergonha. Era como se você tivesse servido na festa do seu casamento uma comida estragada e todos tivessem passado mal. Como é que seu casamento seria lembrado? Casamento da comida estragada. As pessoas lembraram, era o casamento daquela festa que faltou vinho. A maior vergonha que poderia ser existida. Essa situação é a situação de um casal à beira da desgraça, à beira do caos. E um milagre divino transforma a vida deste casal. Jesus opera o milagre e a vida desse casal transforma. Por que Jesus teve poder para transformar água em vinho, mas não teve poder para encher as talhas de vinho? Podia ter enchido as talhas de vinho sem precisar encher de água. Ele poderia ter falado, vai lá agora, tem vinho. Não precisava ter pedido para as pessoas colocarem água lá. Aqui está a participação humana. Aqui está a nossa parte em obedecer, em fazer a nossa parte. Deus não força ninguém, porque se aqueles homens dissessem, não, nós não vamos encher as águas, talvez fosse diferente. Ele pode transformar a nossa vida, Ele pode fazer milagres, e Ele quer fazer milagres, mas Ele não vai entrar na nossa vida sem pedir licença. Ele não vai forçar nós fazermos a vontade dEle. Para Deus não importa a distância que eu e você estejamos dEle. Para Deus não importa como o nosso casamento está. Não importa o tamanho do nosso problema. Não importa quão baixo nós estamos. O milagre é com Deus. A decisão é sua. O milagre Ele faz. A decisão nós fazemos. Obedecemos, o milagre Ele faz. Sabe, queridos, nós temos visto vidas serem transformadas através do poder de Deus. Não há nada que Deus não possa fazer em nossa vida. Absolutamente nada. Não há água que Ele não possa transformar em vinho. Não há nada. Não há um cego que Ele não possa curar. Não é uma criança que Ele não possa ressuscitar. O Cristo de Caná da Galileia, aquele que operou o milagre, está aí ao seu lado, sentado ao seu lado. Embora você não possa vê-lo, ansioso para fazer um milagre em nossa vida. Mas nós precisamos tomar a decisão de aceitar. Jesus está chegando, está batendo a porta do nosso coração. Ele não pode entrar sem nós dizermos sim. Entre. Não existe outra maneira de nós recebermos milagres em nossa vida a não ser tomar a decisão de fazer tudo aquilo que o Mestre mandar. Colocar Jesus em primeiro lugar em nossa vida. Você sente que os seus sonhos estão caindo? Deixe que Jesus o reconstrua. Você sente que a sua vida está afundando? Deixe que Jesus refaça o alicerce da sua vida. Seu mundo está desabando? Deixe Jesus operar o grande milagre na sua vida. Tome a decisão de servir a Cristo. Siga a orientação da sua mãe no casamento de Caná da Galileia. Fazei tudo o que Ele mandar. Sabe, queridos, dê a Cristo
uma única oportunidade de transformar a sua vida. Uma única. Vamos dar a Cristo uma única vida, uma única oportunidade, e você vai perceber o milagre e a transformação que Ele fará em nossa vida. Deixe Cristo entrar em nosso casamento e você vai ver a transformação que o nosso relacionamento vai ter. Deixe Jesus ser o Senhor da nossa vida. E tome a melhor decisão. Se tivessem alguns jovens aqui, eu diria para eles: tomem a melhor decisão, convidem Cristo para o seu casamento. Quando for casar, convidem Cristo para o seu casamento. Não vai faltar. Sabe, queridos, Cristo está ansioso para consertar as coisas erradas de nossa vida. Mas nós precisamos permitir. Por isso, o que Ele nos pede nessa noite é para que nós façamos a sua vontade. Para que nós permitamos que Ele seja o Senhor da nossa vida. E dê a eles apenas uma oportunidade. E Ele irá transformar a nossa vida. E ela nunca mais será da mesma forma. Que Deus nos abençoe, querido. Que Deus nos ajude nessa caminhada.